História do Brasil, resumo da História do Brasil para o concurso de São Paulo. Olá, gente boa, professor Pedro Alexandre no pedaço com vocês aí, para que a gente possa fazer uma bonita revisão aqui de História do Brasil, para que vocês possam ir muito bem no concurso de São Paulo, ok? Então, vamos aí começar aqui o resumo da História do Brasil. Então, se nós olharmos a história do Brasil, observem esse slide, o Brasil ele tem 4 períodos. A história do Brasil, ela tem 4 períodos. Se você pegar a história do Egito, por exemplo, a história do Egito vai ter 3 períodos. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Se você pegar a história de Roma, por exemplo, Roma vai ter 3 períodos. Monarquia, República e Império. Se você pegar a história da Grécia, por exemplo, terá período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico. Seriam 5 períodos. A história do Brasil, ela tem 4 períodos. O primeiro período é o chamado período colonial, que vai de 1500 a 1815. O que acontece no ano de 1815? No ano de 1815, o Brasil ele é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Aí começa esse período. O Brasil deixa de ser uma colônia no ano de 1815 e passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Esse período vai de 1815 a 1822. Em 1822, para ser mais exato, no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro I, ele proclama a independência do Brasil. O Brasil separa-se de Portugal. Aí vai começar um período na história do Brasil, a qual nós chamamos de Brasil Imperial, ou período imperial, que vai de 1822 a 1889, mais precisamente a 15 de novembro de 1889, quando então o Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclama a República no Brasil. Proclamada a República no Brasil em 15 de novembro, temos aí o Brasil republicano. Começa o Brasil republicano em 1889, que vai até os dias atuais. Então, o período republicano, de 1889 até os dias atuais. Então, esses seriam os 4 períodos da história do Brasil, ok? Dentro do Brasil colonial, o Brasil colonial é de 1500 a 1815. Temos os 30 primeiros anos da história do Brasil, de 1500 a 1530, dentro desse período colonial, que nós chamamos de período pré-colonial. Período pré-colonial. Ou seja, Portugal não colonizou o Brasil. As terras brasileiras já eram uma colônia de Portugal, mas não havia colonização, de 1500 a 1530. Então, por isso, nós chamamos de período pré-colonial, ok? Esse período pré-colonial, nós geralmente estudamos as expedições exploradoras, guarda-costeiras, as expedições que vieram costeando o Brasil, 1501, 1503, para fazer o reconhecimento do litoral, depois as expedições do Cristóvão Jacques, de 1516 e 1526, que começaram a guardar as costas do Brasil por causa dos franceses, que estavam invadindo aqui para tirar daqui o pau-brasil, roubar o pau-brasil. Tá? Nesse período, falando-se em pau-brasil, houve o escambo do pau-brasil. É um verdadeiro roubo que se fazia, né? Os portugueses, a primeira atividade econômica que nós vamos ter aqui no Brasil, o Brasil ainda não era colonizado, mas os navios das companhias de comércio faziam contratos com Portugal e vinham tirar o pau-brasil daqui, para explorar o pau-brasil para vendê-lo na Europa. Na verdade, isso é um roubo, né? Então, no sentido de escambo, no sentido de troca com os índios, por exemplo. Como é que era cortado esse pau-brasil? Esse pau-brasil era cortado pelos índios, dava-se machado para os índios, os navios, as companhias de comércio contratavam esses índios que moravam no litoral para eles retirarem o pau-brasil. Eles deixavam estocados ali no litoral,
nas chamadas feitorias, naqueles armazéns construídos de toras de pau-brasil. Os navios chegavam, os índios carregavam para dentro do navio, e aí os índios ganhavam um apito, peninha colorida, ganhavam espelhinho, um escambo, um roubo contra os índios, uma exploração incrível, né? O Brasil já começou a sua história sendo explorado. Então você tem aí o escambo de pau-brasil, esse roubo de pau-brasil, tá? Também não havia interesse de Portugal em colonizar o Brasil nesse período de 1500 a 1530, na medida em que o comércio com o Oriente, naquele momento, era muito mais vantajoso. E temos aí o retrato da primeira missa do Brasil, celebrado pelo Frei Henrique de Coimbra, uma pintura da primeira missa no Brasil. Bem, dentro desse período colonial vai haver a administração colonial. Essa administração colonial, ela se dá a partir de 1530, com a chegada do primeiro colonizador, Martim Afonso de Souza. Ele veio colonizar o Brasil, defender as costas brasileiras contra os constantes ataques franceses que entravam aqui para roubar para o Brasil. Eles vinham também povoar e vinham também explorar. Esta era a função da colonização de Martim Afonso de Souza. Colonizar, defender, povoar e explorar. Esse defender, ele fica entre aspas, porque a defesa das costas brasileiras se dava somente porque os franceses estavam roubando pau-brasil. Mas Portugal estava pensando bem mais longe. A ideia não era resguardar o pau-brasil, a ideia era resguardar o território brasileiro. Na medida em que os franceses estavam invadindo aqui, vindo aqui para roubar pau-brasil, vai ficando, o perigo é que os franceses pudessem colonizar o Brasil. E isso vai acontecer bem mais tarde, né? Um pouco mais tarde, dentro do período colonial. Há uns 20 anos depois, os franceses resolveram invadir realmente e colonizar o Brasil, que era o grande medo de Portugal. Então esse defender aí era defender nesse sentido. Como essa colonização do Martim Afonso de Souza ela foi muito pequena, ela foi feita somente no litoral, onde é hoje São Paulo, e só num pequeno lugar, onde é hoje a cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, como é que uma colonização com 400 homens podiam colonizar, defender, povoar e explorar? Muito difícil, o litoral brasileiro é enorme. O litoral brasileiro tem quase 8.000 quilômetros. Como é que você vai colonizar, explorar, defender? Praticamente impossível, não é? Então, Portugal resolve dividir o Brasil em lotes. Esses lotes são as chamadas capitanias hereditárias. Dava-se a um donatário o foral e a carta de doação, que eram os dois documentos que atestavam para o donatário a capitania hereditária. Então está aí o Brasil dividido em 15 capitanias hereditárias. Tem aí até um mapinha, né? Temos aqui um mapinha aqui, olha, eu fiz uma flechinha aí no mapinha, mostrando para vocês as capitanias hereditárias aqui no Brasil. Essas capitanias eram muito grandes e desunidas entre si. Não havia comunicação entre essas capitanias, havia poucos recursos dos donatários, havia uma série de atribulações na época. Então, Portugal resolve criar um governo geral para prestar auxílio aos donatários dessas capitanias hereditárias. Tá? Então veio para cá um governador geral, trazendo com ele muitas pessoas, um grupo sob o comando, por exemplo, de um capitão-mor para fazer a defesa do litoral, para coordenar a defesa do litoral, o provedor-mor para cuidar das finanças e o juiz-mor para cuidar da justiça, porque nesse momento não havia nenhum tipo de justiça aqui no Brasil. A partir daí também, nos pequenos povoados que eram fundados, principalmente no litoral brasileiro, começam a surgir as câmaras municipais, que eram dirigidas pelos homens bons, ou seja, homens ricos, para desenvolver o local, ok? Então é assim que funcionava a administração, né? Capitanias hereditárias, governo geral e as câmaras municipais. Dentro do Brasil colonial, você vai ter no século XVI e no século XVII uma economia açucareira baseada no plantation. Então, toda uma sociedade rural dentro do Brasil colonial, no século XVI e no século XVII,
com o plantation. O plantation, resumidamente, ele está assentado sobre o latifúndio, grandes extensões de terra, mão de obra escrava, principalmente mão de obra escrava negra. Isso não quer dizer que o índio não foi escravizado, o índio era escravizado também, mas por uma série de fatores, eles foram trocando lentamente a escravidão indígena pela escravidão negra. O plantation também tem como assento a monocultura, tudo converge para um produto, no caso aqui o açúcar, e esse açúcar era produzido para exportação. E a sociedade do século XVI, do século XVII, nós podemos dizer que é uma sociedade patriarcal e escravocrata. Extremamente patriarcal, onde só o homem manda. Esses reflexos nós temos até hoje dentro da sociedade brasileira. E ela era escravocrata. Hoje ela não é escravocrata, mas a sociedade brasileira até hoje ainda consegue ser patriarcal, o que nós chamamos de machismo, né? A sociedade onde manda o homem. Então essa foi uma grande característica da sociedade açucareira do Brasil do século XVI e do século XVII. A mão de obra no século XVI e no século XVII, depois se estendeu ao século XVIII e ao século XIX. Na verdade, a mão de obra escrava no Brasil, ela começa já a partir dos primeiros colonizadores escravizando índios, depois já a partir de aproximadamente 1555 a escravidão negra, e ela vai se estender até 13 de maio de 1888. Gente, foi quase 400 anos aí de escravidão. Foi mais de 400 anos de escravidão. Em 1888, nós temos aí praticamente 330 anos de escravidão no Brasil. 330 anos de escravidão no Brasil. Então, essa mão de obra, os escravos trabalhavam no engenho, ou seja, o engenho era uma fazenda produtora de açúcar. Todo o processo produtivo passava na mão do escravo. E ele fazia vários serviços. Não era só plantar a cana, colher a cana, moer a cana, ferver a garapa, fazer a rapadura. Não, o escravo trabalhava também na agricultura, trabalhava na ordenha da vaca, trabalhava na casa grande. Havia todos os serviços prestados no Brasil colonial, basicamente no século XVI e no século XVII, era prestado pelos escravos, ok? Bem, é dentro desse Brasil colonial que os franceses vão invadir o Brasil. Eles por duas vezes, uma no Maranhão e uma no Rio de Janeiro. A primeira invasão foi no Rio de Janeiro, onde os franceses tentaram fundar uma colônia francesa chamada França Antártica. E depois, no século XVII, no Maranhão, onde tentaram fundar a França Equinocial. Tá? Então, essas invasões não deram certo, os franceses foram expulsos. Depois, nós tivemos duas invasões holandesas, uma na Bahia, em 1624, e outra em Pernambuco, em 1630. Essas invasões, os holandeses também foram expulsos daqui, mas no Nordeste do Brasil eles permaneceram por 24 anos, ok? Tivemos os ingleses, mas os ingleses não tentaram colonizar o Brasil. Faziam ataques de pirataria, ou seja, ataques de corsários aos pequenos povoados do litoral brasileiro. O que eles queriam? Eles atacavam essas cidades, tá? Querendo açúcar, bois, água, cachaça. Eram ataques sucessivos aos povoados que eram formados no litoral brasileiro. Mas os ingleses nunca tentaram colonizar o Brasil. Quem tentou colonizar o Brasil foram os franceses e os holandeses, ok? Bem, a expansão territorial do Brasil. Se você observou naquele mapa da capitania hereditária, eu até posso voltar o mapa lá, nós podemos voltar o mapa lá, aqui, ó. Se você observar, tá? Essa linha aqui é a chamada linha de Tordesilhas, ok? Essa linha de Tordesilhas fazia com que todo esse lado aqui, ó, do Brasil fosse espanhol. Mas o Brasil, ele veio para cá, ó. Ele veio para cá. Ele colonizou esse lado. Então, isso a gente chama de expansão territorial. Como é que o Brasil conseguiu essa expansão territorial? Então, através das bandeiras, das entradas e das bandeiras,
Bandeiras eram expedições particulares que iam para o interior do Brasil, na busca de metais preciosos, caçam índios. Havia também os droguistas do sertão, que iam para a região norte, pegar o guaraná, a castanha do Pará, as ervas medicinais. Então, eram as bandeiras chamadas droguistas do sertão. E o sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato, que eram aqueles bandeirantes que ofereciam suas armas para os fazendeiros contra os escravos que se revoltavam e formavam quilombos, e também para atacar aldeamentos indígenas, de índios que atacavam os povoados. Então essas são as bandeiras. Já as entradas também iam para o interior do Brasil, na busca de riquezas, só que as entradas eram financiadas pelo governo, por isso chamamos as entradas de oficiais. Havia as fazendas de gado, que seguindo os cursos dos rios, as fazendas, as estâncias, eram formadas na beira dos rios, para dentro do interior do Brasil, isso também estendeu o nosso território, e as missões jesuíticas, os aldeamentos dos jesuítas que iam para o interior do Brasil para catequizar os índios. Então, as entradas e as bandeiras, as fazendas de gado e as missões jesuíticas acabaram levando o Brasil para o interior, né? No século XVIII, você vai ter o ciclo da mineração, provocado pelas bandeiras, na busca de ouro, prata e diamantes, onde foram povoados as regiões onde é hoje Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Tá? É nesta época que começam os pesados impostos sobre os garimpeiros aqui no Brasil, e inclusive faz surgir uma série de rebeliões, principalmente em Minas Gerais, contra a exploração de Portugal às pessoas desta região. Muito bem. Com o expansionismo de Portugal, das entradas, das bandeiras, das fazendas de gado, das missões jesuíticas, o lado espanhol foi ocupado. Tá? Todo esse lado aqui, ó, esse lado aqui que era o lado espanhol, foi ocupado. Tá? Então foi feita uma série de tratados, principalmente entre Espanha e Portugal. Esse primeiro tratado aqui, ó, o Tratado de Utrecht, ele foi assinado entre Brasil e França para dizer, aqui nessa região aqui, ó, onde era a divisão da Guiana Francesa e do Brasil. Os outros tratados, o de Utrecht, na Holanda, em 1715, o Tratado de Madrid, assinado em Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso, assinado em Santo Ildefonso, e o Tratado de Badajoz, são tratados assinados entre Espanha e Portugal. Esses tratados, eles acabaram dizendo que terras pertenciam à Espanha, que terras pertenciam a Portugal. O tratado mais famoso é o Tratado de Madrid, que deu esta configuração aqui do Brasil, a configuração mais ou menos atual do Brasil, o famoso Tratado de Madrid, ok? Dentro do Brasil colonial, ainda nós temos os movimentos nativistas, movimentos que buscaram questionar Portugal sobre a grande exploração que havia aqui na colônia. Então nós tivemos um movimento nativista em São Paulo chamado Aclamação de Amador Bueno, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, a Guerra dos Mascates em Pernambuco, a Revolta de Beckman no Maranhão e a Revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais. Então esses movimentos eram movimentos que estavam dizendo para Portugal, olha, vocês estão nos explorando, parem com essas explorações. E aconteceram guerras, aconteceram revoltas neste sentido durante o Brasil colonial. E surgiram, dentro desses movimentos nativistas, dois movimentos separatistas. Aqueles que quiseram não só questionar Portugal da exploração, mas separar o Brasil de Portugal. Foi o caso da Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, que além de serem nativistas, tinham o intuito de proclamar a independência do Brasil. Por isso que são chamados de movimentos separatistas. Muito bem, em 1808, ainda dentro do Brasil colonial, por causa das guerras napoleônicas lá na Europa, Dom João, príncipe regente de Portugal, viu-se obrigado a vir com toda a família real e com toda a corte para o Brasil. E ele vai permanecer no Brasil de 1808 a 1821, onde aqui nesse tempo ele vai fundar o Banco do Brasil, vai elevar no ano de 1815 ao Brasil Reino Unido, então é no tempo de Dom João que o Brasil deixa de ser uma colônia. Ele vai abrir os portos às nações amigas, vai permitir indústrias, vai fundar o Jardim Botânico, a Casa da Moeda, a Academia Real Militar das Agulhas Negras e assinou alguns tratados com a Inglaterra.
Então, a vinda da família real para o Brasil foi muito benéfica para o Brasil, na medida em que ela vai trazer já condições de o Brasil começar a crescer como colônia. Casa da Moeda, Jardim Botânico, alargamento das ruas, tá? Banco do Brasil, então coisas que vão levar a acelerar, vai começar a acelerar lentamente o pequeno progresso do Brasil. O Dom João, por questões políticas, tem que voltar para Portugal. Fica aqui o filho dele, o príncipe regente, que no ano de 1822, 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, filho de Dom João, vai proclamar a independência do Brasil. E já no ano de 1824, vai se elaborar a primeira Constituição brasileira. O Dom Pedro, juntamente com um grupo de portugueses, elabora a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição tinha um poder, além do executivo, legislativo e judiciário, chamado poder moderador, que dava ao imperador total controle sobre todas as instituições brasileiras, o que tornava o Brasil um absolutismo. Dom Pedro vai governar por 7 anos, de 1822 a 1831, quer dizer, por 9 anos, desculpe, ele governará por 9 anos, até 7 de abril, 7 de abril de 1831, quando então ele vai abdicar do trono. Ele vai abdicar do trono, já que seu governo era muito absolutista, havia muita pressão política, ele abdicou do trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos de idade. Ok? E aí, dentro desse Brasil monárquico, nós teremos um período chamado regencial. Enquanto Dom Pedro de Alcântara era de menor, de 1831 a 1840, o Brasil foi governado por uma regência trina provisória, por uma regência trina permanente, por 2 regências unas, do padre Diogo Feijó e do Pedro de Araújo Lima. Só que em 1840, foi feita uma modificação na Constituição, que transformou o Dom Pedro, aos 14 anos de idade, 15 anos incompleto, em imperador do Brasil. Foi proclamada a maioridade do imperador e ele foi proclamado imperador do Brasil com menos de 15 anos de idade. Ok? Dentro desse período regencial, nós tivemos algumas revoltas que não aceitavam as regências. Tivemos uma revolta no Pará, chamada Cabanagem, uma revolta na Bahia, chamada Sabinada, uma revolta no Maranhão, chamada Balaiada, uma revolta no Rio Grande do Sul, chamada Farroupilha, que foi a maior de todas. Houveram outras revoltas contra o período regencial, mas essas são as mais famosas revoltas que aconteceram durante o período regencial. Em 1840, então, começa o Segundo Império, que vai até 1889. Serão 49 anos de Segundo Império. Houve o golpe da maioridade, transformando Dom Pedro em maior de idade aos 14 anos. Aí houve umas eleições, chamadas eleições do cacete, porque houveram 2 partidos políticos, os liberais e os conservadores, e os liberais contratavam pessoas para acabar o comício dos conservadores na paulada para a Câmara dos Deputados. Essa eleição chamou-se Eleição do Cacete, que foi anulada, inclusive, pelo Dom Pedro II. Também, durante o Segundo Império, houveram revoltas liberais contra o Dom Pedro II, uma em São Paulo e outra em Minas Gerais. Houve também a Revolução Pernambucana, tentando, inspirada no Iluminismo, e tentando até proclamar definitivamente uma república no Brasil, mas isso não veio a acontecer. Também durante o Segundo Império, Dom Pedro instituiu o parlamentarismo às avessas, ou seja, um sistema parlamentarista, onde havia um primeiro-ministro que era escolhido por ele, e ele tinha o poder de tirar o primeiro-ministro ou não. Tanto é que, durante de 1847 a 1889, ele trocou uma série de primeiros-ministros. Era parlamentarismo às avessas, porque era o próprio imperador que trocava o primeiro-ministro, diferente dos outros países, onde isso não acontece dessa maneira, né? Então, por isso aqui no Brasil era chamado de parlamentarismo às avessas. E, durante o Segundo Reinado, reinou o absoluto 2 partidos políticos, os liberais e os conservadores. A grande economia desse período é o café. Tá? É o café, tanto é que tem uma amostra aí da imagem do café.
Mas foi nesse período que aconteceram as Guerras Platinas, contra o Uruguai, a Argentina e a maior de todas elas, a Guerra do Paraguai. O Brasil tinha interesse naquela região, a Inglaterra também, o Brasil se aliou à Inglaterra nesta região. A economia do Segundo Reinado é uma economia cafeeira, a base era o plantation, latifúndio, um único produto no centro, o café, mão de obra escrava para exportação. Tivemos também a entrada de milhares de imigrantes no Brasil nesta época, imigrantes poloneses, italianos, alemães, sírio-libaneses, espanhóis, portugueses, etc. E tivemos a grande ação do Barão de Mauá, que foi o primeiro grande capitalista do Brasil, que com iniciativas particulares, ele construiu rede ferroviária, abriu bancos, construiu cabos submarinos, enfim, uma série de obras benéficas para o Brasil no Segundo Reinado do Barão de Mauá. É no Segundo Reinado que você vai ter todo o processo de abolição da escravatura. Havia uma série de contestações à escravidão no Brasil, até que no ano de 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de negreiros. No ano de 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, também chamada Lei Rio Branco, proibindo, dizendo que a partir daquele momento todo filho nascido de uma escrava não seria mais escravo. A Lei do Sexagenário, a partir de 1885, que transformava os escravos maiores de 65 anos em homens livres. E, finalmente, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1889, que libertou definitivamente, que extinguiu a escravidão no Brasil. Então, tudo isso pertence ao Segundo Reinado. Em 15 de novembro de 1889, haverá a proclamação da República. Lembrando que essa proclamação da República ela não acontece de uma hora para outra. Houve 3 questões que influenciaram muito a proclamação da República. Como a questão religiosa, o Império brigou com a Igreja Católica, a questão militar, o Império brigou com os militares, e a questão escravocrata, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, já que seu pai estava em tratamento médico na França, em Paris, os fazendeiros, que tinham ainda na mão de obra escrava o seu grande lucro, se revoltaram contra o Império. Então, os militares contra o Império, os religiosos contra o Império, os fazendeiros de café contra o Império. O Marechal Deodoro, aproveitando dessa situação, ele proclama a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. E aí, essa República vai se dividir da seguinte maneira. República Velha, de 1889 a 1930, que se divide em 2 períodos, chamado República da Espada e República Café com Leite. É neste período que você vai ter uma grande característica na história do Brasil, chamado coronelismo, ok? É nesse período que você vai ter o voto aberto, chamado voto do cabresto. E uma série de movimentos como Canudos, Cangaço, Contestado, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, Sedição em Juazeiro. É uma série de revoltas que acontecem no Brasil nesta época da República Velha. De 1822 a 1830, uma série de outros fatos, como, por exemplo, a Semana da Arte Moderna em 1822, o movimento tenentista no Exército, as greves operárias em São Paulo, o surgimento da classe média urbana, a crise de 1929 e o rompimento de uma política chamada Café com Leite. Esses movimentos, eles acabaram provocando o declínio da República Velha, fazendo com que fosse o fim da República Velha. Aí teremos um outro período na história do Brasil, chamado Era Getulista, que vai de 1930 a 1945. Neste período, Getúlio Vargas vai governar o Brasil em 3 momentos. O primeiro é chamado Governo Provisório, de 1930 a 1934. O segundo é chamado Governo Constitucional, com a Constituição de 34, governo de 1934 a 1937. E o último é chamado Governo Ditatorial, ou Estado Novo, onde Getúlio Vargas governa com todo o poder de 1937 a 1945. Esses 15 anos na história do Brasil são chamados de Era Getulista, ok? Aí um retrato aqui de um bandeirante representando São Paulo, indo contra Getúlio Vargas, né? Houve uma revolução no Brasil nessa época, em 1932, onde São Paulo declarou guerra ao Brasil. É a chamada Revolução Constitucionalista.
E esta charge da época quer mostrar São Paulo esmagando aí o ditador Getúlio Vargas. É um momento bastante interessante e até para vocês estudarem, aqui eu estou fazendo um resumo, estudar esse momento da história do Brasil, porque isso aí pode e deve cair no concurso de vocês, com certeza, né? Depois você tem, com a queda de Getúlio Vargas em 1945, a chamada República Populista de 1945 a 1964, com alguns presidentes, como Eurico Gaspar Dutra, que implantou o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, para dar ênfase a isso aí. O Getúlio Vargas, que substitui o Eurico Gaspar Dutra de 1950 a 54, funda a Petrobras nessa época e vai suicidar-se em agosto de 1954. Substituído pelo Café Filho, que é substituído pelo Juscelino Kubitschek de Oliveira, que é o presidente mais modernista, mais progressista do Brasil. Construção de Brasília, estrada Belém-Brasília, hidrelétricas, implantou a indústria automobilística no país, enfim, né? Depois tivemos o Jânio Quadros, que só governou 7 meses. Ele renunciou. O João Goulart, que foi deposto pelo golpe militar de 31 de março de 1964. Esse período é marcado pelo grande populismo dos seus políticos. Por isso é chamado de República Populista. Mas também pode ser encontrado nos livros de história como Segunda República. Depois tivemos os governos militares, de 64 a 85. Castelo Branco, que elaborou no governo dele a Constituição de 1967, que é a Constituição que vigorou até o fim da ditadura em 1985. Tivemos aí o Corte Silva, que em 13 de dezembro de 1968 instituiu o Ato Institucional número 5, famoso ato que concedia ao presidente da República plenos poderes. O Emílio Médici, Emílio Garrastazu Médici, o governo dele é conhecido como Anos de Chumbo, e dentro desses anos de chumbo, porque foi uma ditadura muito violenta, muito ortodoxa. E também dentro do governo dele temos o chamado milagre econômico, onde dizia que o Brasil crescia uma média de 10, 11% ao ano do seu PIB, com construções megalópicas, estradas, hospitais, faculdades, prédios públicos, estradas de rodagem, estradas de ferrovias, mas nada disso, na verdade, pontes, usinas, né? Nada disso realmente foi um milagre. Na verdade, se gastou demais, se pediu dinheiro emprestado aos Estados Unidos, à Inglaterra e outros países. Isso só inflacionou o Brasil e trouxe, mais tarde, problemas econômicos seríssimos, como uma terrível inflação. Depois nós tivemos o Ernesto Geisel, com o início da abertura política, e o João Batista de Oliveira Figueiredo, que completou a abertura, dando anistia aos presos políticos da ditadura, e, finalmente, o governo dele foi posto a fim em 1985. Aí vem a Nova República, né? O primeiro presidente da Nova República é Tancredo Neves, que não chegou a assumir, ele foi eleito por voto indireto, mas ele acabou morrendo antes de assumir. Foi substituído por José Sarney, seu vice-presidente, que fez planos econômicos mirabolantes, e no seu governo nós teremos uma inflação descontrolada. Porém, é em outubro de 1888 que surge a Constituição Cidadã. Essa Constituição que está presente até os dias de hoje no Brasil, de 1988 até os dias de hoje, que é chamada de Constituição Cidadã por dar uma série de direitos à população brasileira, ao povo brasileiro, né? Principalmente no seu artigo 5. Nós temos a substituição do José Sarney por eleição direta do Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado sobre alegação de corrupção. Nós temos depois a substituição dele pelo vice-presidente Itamar Franco, que lançou o Plano Real. Depois do Itamar Franco, tivemos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, que manteve o Plano Real e consolidou o país. Depois tivemos 2 mandatos do presidente Luiz Inácio da Silva, o chamado Lula, que atuou mais na área social, e durante seu governo surgiu uma série de escândalos. Ele foi substituído pela Dilma Rousseff, com um grande desequilíbrio, principalmente na parte econômica. Ela sofreu um processo de impeachment, e dentro do governo dela tivemos a Lava Jato, que até hoje ainda está em pleno vapor aí no Brasil. E temos aí a substituição da Dilma Rousseff pelo Michel Temer,
que apenas fez a transição para novas eleições, aonde foi eleito o Jair Bolsonaro, que neste momento está governando o Brasil. Então nós temos aí todo o resumo para vocês da história do Brasil. Um grande abraço, um beijo no seu coração do professor Pedro Alexandre. Tchau!